Ele foi cortado do time de basquete no colégio. Ouviu falarem que ele não servia para o basquete, que ele não era bom o suficiente. Só que mesmo assim ele se tornou uma das maiores lendas do basquete mundial, um dos melhores jogadores da história, conquistando 6 títulos da NBA, 2 Olimpíadas, sendo um dos atletas mais bem pagos da história, um contrato assim gigantesco com uma das maiores empresas do mundo. Esse é Michael Jordan. Nesse vídeo de hoje eu vou contar cada momento da sua vida, cada decisão, cada detalhe que fez com que Jordan se tornasse essa lenda mundial. Ele nasceu em 1963 e logo no segundo ano no colégio ele foi cortado da equipe da escola. Imagina, nesse momento qualquer um ali poderia simplesmente falar: é isso, eu não sirvo para isso, eu não sou bom o suficiente. Só que Jordan, em vez de se lamentar, ele colocou toda a energia e falou assim: eu nunca mais vou ser cortado de nenhum clube. A partir desse momento ele começou a treinar de uma forma obsessiva. E nesse momento a gente já aprende algo assim muito forte com grandes atletas. Ele usar aquele fracasso como combustível. Tudo depende do significado que você dá para aquela situação. Ele poderia, na mesma situação, ser um derrotado, mas muito pelo contrário, ele usou isso como combustível para alavancar ainda mais a sua carreira, o seu jogo, alavancar tudo na sua vida. Em pouco tempo, graças a essa grande obsessão dele, ele cresceu, ganhou vaga no colégio e conquistou uma bolsa para a Universidade da Carolina do Norte. E em 1982, ainda calouro, o Jordan fez a cesta decisiva que deu o título para sua universidade da NCAA, que é o torneio universitário dos Estados Unidos. Ali ele demonstrou muita personalidade, mostrou que realmente ele era um jogador decisivo, era um jogador diferenciado. Porque imagina, numa final fazer o ponto decisivo, isso não é para qualquer um. Nesse momento ele já começou a chamar a atenção de todo mundo nos Estados Unidos. E 2 anos depois, no draft da NBA, o Michael Jordan é escolhido na 3ª posição, ou seja, as pessoas nem viam ele como aquela promessa gigantesca. Ele foi escolhido em 3º lugar pelo Chicago Bulls e acabou fazendo parte da equipe principal, e assim foi a sua entrada na NBA. E desde o início ele já começou a demonstrar que ele não era um jogador comum. Ele chegava antes no treino, saía depois, ele ficava treinando os arremessos obsessivamente, até realmente aquele movimento ficar automático. As pessoas até brincavam que nos treinos ele jogava como se fosse realmente no campeonato, como se fosse uma final. A todo treino para ele era tipo, ele não aceitava perder. Era todo treino como se fosse realmente jogo. Aí você vai vendo como realmente essa obsessão, essa energia faz total diferença no nosso rendimento. E logo o Jordan começou a se destacar de uma maneira assim surreal para a época. Ele até brincou. Ele tem uma frase bem famosa dele que ele falou assim: eu treinava até errar e depois eu treinava até não errar mais. Ou seja, olha a mentalidade. Eu treino até errar, depois que eu errei eu vou treinar até não errar mais. Isso realmente assim chama muita atenção, porque é sobre treinar até dar certo, errar, até fazer certo. Isso começa a transformar cada fase da nossa vida. Imagina naquele momento onde, vamos supor, a gente faz uma live, dá errado. Aí eu faço outra live, dá errado de novo. Eu não vou parar. Eu vou fazer até dar certo. Não importa se vai ser em 5, se vai ser em 10, se vai ser em 100 lives. O importante é a gente continuar esse processo. Mas todo esse sucesso não foi fácil. Chegou o momento dos playoffs, onde Jordan começou a ter muitas dificuldades. Ele começou a enfrentar o que na época chamavam dos Detroit Pistons,
que o que eles faziam? Toda vez que o Jordan entrava no garrafão, ele apanhava. E naquela época, imagina, ele era muito pequeno, né? Não tinha tanta força física, então ele apanhava muito ali, e isso foi um obstáculo muito grande na carreira dele. Essa fase contra os Bad Boys. Só que isso trouxe mais gás para Michael Jordan. Todo esse desafio, ele começou a treinar mais musculação, ficou mais forte, ficou mais resiliente. E em 1991, Michael Jordan conquista o seu primeiro título da NBA. E não foi contra qualquer time. Ele conquistou o seu primeiro título em cima do Lakers, que na época jogava o Magic Johnson, que era um dos melhores jogadores da história também. Aí depois desse primeiro, em 1991, ele já conquistou logo em seguida 1992, 1993, e ele realmente, Jordan não estava só ganhando títulos, ele estava mudando o jogo. Só que no auge da sua carreira, imagina, ele ganhou o título em 1991, 1992 e 1993. Em 1993, a vida bateu forte em Michael Jordan. Seu pai, James Jordan, faleceu num assalto, e esse foi um dos momentos assim muito trágico, muito difícil da vida do Jordan. Ele até desistiu do basquete, falou que perdeu a vontade de jogar, perdeu o propósito, sabe, no basquete. Ele, imagina, foi um momento de maior dor na vida dele, porque ele estava no auge da carreira, conquistando tudo profissionalmente, e acontece isso com seu pai. Então ele sai do basquete, e o sonho do pai dele era que Jordan fosse jogador de beisebol. E para honrar o seu pai, o Jordan começou a treinar beisebol, chegou até a jogar nas ligas menores, tentou realmente ser profissional nessa área. Só que não teve jeito. Em 1995, Jordan anuncia uma frase que ficou marcada: I'm back. A lenda estava de volta à NBA. Jordan realmente voltou pro basquete e viu que é realmente isso que era a chama que ardia dentro do coração dele. Ele volta com tudo. E em 1996 ele carrega o Bulls para uma temporada assim histórica. Em 82 jogos, eles ganharam 72 jogos e apenas 10 vitórias. Isso para a NBA é algo assim gigantesco. E mais uma vez Michael Jordan conquista 3 títulos seguidos, fechando ali os anos 90 com 6 títulos da NBA. Imagina, ali ele já colocava o seu nome em toda a história do basquete, em toda a história do mundo do basquete. E mais uma vez, em 1998, contra o Utah Jazz, Michael Jordan, o Chicago Bulls estava perdendo por 1 ponto de diferença. Michael Jordan rouba a bola ali no início. Ele vai, finta, o jogador até do Utah Jazz cai no chão e Michael Jordan marca a última cesta. Mais uma vez ele dá o título para o Chicago Bulls. E esse vídeo, vocês podem até pesquisar no YouTube depois, ficou muito famoso, realmente é muito emocionante, assim, você sente a energia do estádio quando ele vira assim nos últimos segundos e marca a cesta da vitória. E enquanto dominava nas quadras, o Michael Jordan fora dela também estava criando assim algo enorme. Em 1984, Michael Jordan já estava chamando realmente muitos holofotes, ele tinha que escolher entre um dos patrocinadores da época. E tinham 2 gigantes da época, que era a Converse e a Adidas. E tinha a pequena Nike, na época a Nike nem era tão conhecida, era uma empresa assim normal para a época, tinha um orçamento bem menor do que a Converse e a Adidas. E a Converse ela já patrocinava grandes lendas, como o Magic Johnson, que era um dos maiores jogadores da história daquela fase ali. Magic Johnson já tinha gigantescos nomes nessa marca. Então Michael Jordan chegaria só para ser mais uma lenda nessa empresa. E ali a mãe dele, ela pensa assim, algo que transformou a carreira de Michael Jordan. Jordan estava muito inclinado para fechar com a Adidas, só que a Adidas também, ele ia ser só mais um. E naquele momento, a jogada da mãe dele foi o quê? Filho, você tem que assinar um contrato de exclusividade. E a Nike foi muito ousada naquele momento.
A Nike acreditava tanto em Michael Jordan que ela fechou um contrato com Jordan milionário, que na época era muito dinheiro, deu benefícios gigantescos para Michael Jordan e mostrou que eles realmente queriam tornar o Michael Jordan a cara da empresa. Foi realmente um risco muito grande que a Nike tomou naquele momento. A Nike fez uma proposta de 5 anos, 2,5 milhões de dólares, além da participação nas vendas e um tênis exclusivo do Michael Jordan, Air Jordan, e que hoje todos conhecem, né? Imagina isso, começou há muitos anos atrás e hoje ainda é um tênis assim, um dos tênis mais vendidos da Nike, para você ver o poder da marca, o que uma pessoa pode transformar. Então um nome forte conta muito, e Jordan estava criando um legado dentro e fora de quadra. E foi assim explosivo, já no primeiro ano o Air Jordan vendeu 126 milhões de dólares, era um sucesso na época. Isso porque a NBA não queria deixar usar esse tênis, porque ia contra as normas da liga, porque era um tênis colorido e na época não podia, e mesmo assim Jordan foi ousado em criar o seu tênis assim totalmente fora do padrão. Então o Jordan ele não só jogava, ele se tornou uma marca, cultura, influência, inspiração. Ali ele criou um movimento. Ele estava ali realmente construindo uma história que é lembrada até hoje. Hoje a marca Jordan movimenta bilhões, influencia jovens no esporte, até na música. Jordan hoje é um gigante. E essa escolha de entrar para a Nike foi totalmente decisiva na sua carreira. Nesse momento a gente percebe o quanto tomar a decisão certa, tomar certos riscos vale a pena. Que muitas das vezes o senso comum, imagina, as pessoas normalmente diriam: Jordan, como assim você vai negar a Adidas e a Converse? São marcas consolidadas. Só que a crença, quando você acredita em você mesmo, Jordan acreditava tanto nele que ele sabia, ele acreditava que ele merecia muito mais que isso. E muitas das vezes a gente escolhe algo só pelo senso comum porque todo mundo quer. Só que tudo depende do quanto você acredita em você, do quanto você se sente merecedor. E Jordan nunca teve dúvida de quem ele era. Por isso que ele conquistou tudo que ele conquistou. Por isso que mesmo sendo cortado na escola, ele não desistiu do basquete. Por isso que, mesmo no momento mais trágico da sua vida, quando seu pai faleceu, Jordan voltou para as quadras e depois ainda conquistou 3 títulos, conquistando, realmente escrevendo um legado, deixando um legado para gerações. E Jordan, além disso tudo, conquistou 2 Olimpíadas e deixou um legado. Ele sempre dizia: eu perdi mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Eu perdi quase 300 jogos. 26 vezes confiaram em mim para a cesta da vitória e eu errei. Eu falhei várias e várias vezes. E é por isso que eu tive sucesso. Esse é Michael Jordan. E aí o que a gente tem de maior aprendizado nisso tudo? Normalmente o melhor em uma área é a pessoa que mais errou. Porque todo erro é aprendizado. Então quem erra mais aprende mais. E muitas vezes a gente fica com medo de errar. Só que em vez da gente estar aprendendo, da gente estar evoluindo, quando a gente não tenta, a gente só fica parado, só está estagnado. Enquanto tem pessoas que erraram 10. E na 11ª ela acerta. Só que a gente, com medo de dar o primeiro passo, a gente não acerta a primeira nunca. Então o que a gente pode levar disso tudo é que a vida, ela passa por momentos difíceis, mas o que vai manter a gente no jogo é a nossa persistência. Então, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês mais gostaram na história de Michael Jordan, o que você tem achado desse quadro. Compartilhe com alguém para poder inspirar, para poder conhecer ele, também conhecer a história de Michael Jordan. E seguimos juntos até o próximo vídeo.